E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar aí sobre os planos de governo dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, para entender melhor as propostas de cada candidato e tomar aí a decisão correta com base aí na sua visão de mundo, claro, né? De acordo com a minha visão de mundo, o que eu valorizo é o candidato que busca reduzir o Estado, o candidato que vai trabalhar para reduzir a máquina pública, porque eu entendo que para o Estado me ajudar, ele precisa não me atrapalhar. Então, um Estado grande, o candidato que apoia o Estado grande, é o candidato que, para mim, não faz sentido. Por quê? Porque o Estado grande me atrapalha. O Estado grande fica aqui no meu pescoço me cobrando cada vez mais imposto. Então é isso que eu vou analisar, beleza? O foco desse vídeo é bastante voltado para a liberdade e também para a economia. Afinal, o canal fala sobre economia, o canal fala sobre finanças para que a gente possa investir melhor e alcançar a nossa liberdade financeira. O objetivo de você investir é justamente esse. Então o nosso foco aqui do canal é voltado para os investimentos, é voltado para essa questão da economia. Beleza, pessoal? Então isso esclarecido, no final do vídeo eu dou a minha opinião também, de quem do candidato que eu prefiro, de quem eu votaria, e eu vou então sair de cima do muro, né, e dar as minhas considerações finais também. Beleza? Te convido a assistir até o final e bora então para as propostas. Te convido a compartilhar esse vídeo se você achar que vale a pena, se você achar que pode agregar na vida de outras pessoas. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp e deixa seu like também. Então vamos lá, pessoal, para que o nosso ringue de planos de governo, onde nós temos aqui o Lula e o Bolsonaro. Vamos começar aqui, pessoal, falando de reforma trabalhista, que é um ponto importante na questão da economia, depois nós vamos avançando. Reforma trabalhista, o que o Lula diz sobre reforma trabalhista? O Lula, ele fala aqui, ele propõe uma nova legislação trabalhista com aumento da proteção social e fortalecimento de forças sindicais. Isso é o que o Lula está propondo. Então, basicamente, a volta dos sindicatos, aquela parasitagem toda em cima do seu trabalho, né? Você trabalha, você produz, você que paga imposto, você que sustenta a máquina pública, e aí é claro que esses candidatos que apoiam o Estado grande querem parasitar em cima do que você produz. Então a grande jogada é que o Lula vai defender, então, provavelmente mais regulação. Isso dificulta o empregador a gerar empregos, porque não é o Estado que gera emprego. Quem gera emprego é o empregador, é o empreendedor. É quem tem o culhão nesse país de abrir um CNPJ e contratar pessoas e, por conta desses políticos que criam burocracias, acabam aí levando processo trabalhista, um monte de complicação. Quem já teve coragem de abrir um CNPJ sabe do que eu tô falando, né? Como aqui no Brasil é complicado você contratar. E aí, aparentemente, o Lula aqui, então com essa nova legislação trabalhista, com aumento de proteção social, ele vai foder ainda mais o empregador e, claro, ferrando ainda mais o crescimento da economia, a modernização econômica do Brasil, e também o Lula quer voltar com os sindicatos, então não tem ponto pro Lula nessa questão reforma trabalhista. Vamos ver o que o Bolsonaro fala neste ponto. O Bolsonaro fala na questão reforma trabalhista sobre a adoção de medidas que reduzem burocracias, melhorem o ambiente de negócios e modernizem as normas. Então, nesta questão, eu daria ponto para o Bolsonaro no plano de governo, porque ele está falando em reduzir a burocracia. E como o nosso foco é crescimento do país, é crescimento do Brasil, a gente precisa fazer com que o Estado pare de atrapalhar o empreendedor. O Estado precisa parar de atrapalhar o empreendedor, para que este possa gerar riqueza, criar negócio, investir, correr risco, né? Porque é o empreendedor que vai pegar o capital e vai correr risco de abrir um negócio. Pode ser que ele quebre. Então ele precisa dessa segurança, ele precisa realmente desburocratizar para conseguir fazer isso. Então, ponto para o Bolsonaro na questão reforma trabalhista. Segunda questão, seus capitalistas. Vamos avançando aqui. Reforma previdenciária. O que o Lula fala sobre a reforma previdenciária? Ele fala sobre a reconstrução do sistema de seguridade e previdência social vigente. Ele também fala sobre o aumento da cobertura. Ele fala sobre o aumento da cobertura
com financiamento sustentável, né? Então o Lula aqui ele tá falando sobre reconstruir o sistema de seguridade e de previdência social vigente. Não sei de que maneira que eles vão fazer isso, tá? Ele também fala do aumento da cobertura. Se ele fala de aumento de cobertura, vai ter mais gastos. E nós sabemos que a previdência social é uma das maiores pirâmides financeiras que existem hoje. Afinal, é a geração atual que paga a aposentadoria dos velhinhos do futuro, que paga lá a previdência da galera do futuro, né? Quem tá encostado e tal. E a gente sabe que a população tá reduzindo, que os mais velhos estão durando mais tempo, né? Estão vivendo mais. Então, esse sistema tende aí a ter problemas no futuro. E ele está falando em aumentar a cobertura. Então, vai ter mais gastos, né? Fico bastante preocupado com essa questão aqui, da onde que vem o dinheiro de tantos benefícios. Eu adoro benefícios, mas tem que saber de onde vem o dinheiro. Provavelmente vai sair do seu bolso. Toda vez que o governo fala de algo gratuito, de benefícios, saiba que você está sendo roubado de um lado, tá? E muita malandragem também vai acontecer nesse meio do caminho, né? Então aqui não tem ponto positivo pro Lula, porque ele fala aqui com financiamento sustentável. Mas e aí, como é que você vai fazer, né, Lula? Como é que você vai aumentar gastos da Previdência com financiamento sustentável? Ele também não fala aqui sobre um sistema de capitalização, nada disso. Então, realmente me parece que vai continuar sendo esse sistema de pirâmide da Previdência Social e aumentando mais gastos, ela continua sendo insustentável. Então, realmente fica bem complicado. E o Bolsonaro, o que fala sobre reforma da Previdência? Ele fala sobre aprimoramento do sistema previdenciário com o objetivo de garantir sustentabilidade. Também bem evasivo, né? Não sei como é que eles vão fazer isso. O governo do Bolsonaro passou a reforma da Previdência, mas eu acho que ainda não é o necessário, né, para resolver o problema da Previdência. Então, não tem ponto para nenhum dos candidatos nessa questão da Previdência, porque não fica claro o que eles vão fazer, tá? Reforma tributária. Na verdade, eu vou dar um ponto pro Bolsonaro, porque ele fez a reforma da Previdência e... interessante o que ele fez, né? Mas eu acho que tem que fazer mais. Mas então, já que tem que dar um ponto aí, ponto pro Bolsonaro, então. Reforma tributária, porque na reforma previdenciária o Lula ficou 12 anos lá, o governo do PT ficou 12 anos e não fez essa merda aí. Pelo menos o Bolsonaro fez alguma coisa. Reforma tributária. Sistema tributário. Diz o Lula aqui, então. O que o Lula fala sobre reforma tributária? Sistema tributário progressivo, com simplificação e redução da tributação sobre consumo. Ó, ponto pro Lula. Ele quer reduzir imposto sobre consumo, pelo menos no papel, é o que tá escrito. O que me preocupa é que o Lula ainda não definiu que ministro que vai ser, o plano de governo ainda tá meio nebuloso, eles não divulgam direito, então tá realmente bem complicado ali você votar no Lula, porque basicamente ele não falou direito o que ele quer fazer. Mas pelas informações que nós temos aqui, né, bem superficiais, nós temos aqui, então, a redução de imposto sobre tributação, acho difícil isso acontecer, mas é o que tá falando, né, então se ele fosse fazer isso seria bastante positivo, ponto pro Lula. Temos que reduzir sim imposto sobre consumo. Ele também fala sobre o aperfeiçoamento da tributação sobre o comércio internacional, provavelmente vai cobrar ele vai apoiar aquela agenda de imposto global, talvez alguma coisa assim, talvez taxação de empresas internacionais, né? Alguma coisa eles vão fazer aí por conta da globalização, né? Ele também fala na desoneração de produtos com maior valor agregado e tecnologia, combate à sonegação de impostos, né? Então, claro, o Estado vai fazer mais vista grossa aí para você não conseguir se livrar do roubo estatal. Cara, por ele pelo menos falar no papel, né, que ele busca aqui reduzir impostos sobre consumo e tudo mais, ponto pro Lula, embora eu acho bastante duvidoso aí ele conseguir fazer isso, porque o Lula quer aumentar os gastos, como a gente vai ver pra frente. Então eu acho difícil o governo Lula conseguir reduzir a arrecadação ao mesmo tempo que aumenta gastos, mas o papel aceita tudo, observando o plano de governo, ponto pro Lula, porque ele tá falando aí em tirar o Estado das costas das pessoas. O que o Bolsonaro fala sobre reforma tributária? Ele fala em prosseguir com a redução da tributação das empresas nacionais e dos impostos de importação. O Bolsonaro ele tava falando aqui, né? Na verdade, eu tava vendo lá o ranking da vida e tal, eles querem apertar mais os impostos de importação. Mas também teve algumas reduções, né? Desburocratizações e tal. Então teve avanço sim nesse governo. Então aqui eles falam que eles querem continuar a redução da tributação das empresas nacionais e dos impostos de importação. Legal, tá? Legal. Espero que continue. Embora a gente viu, né, que os caras querem tributar aí
ainda mais os produtos importados lá da Shopee, da AliExpress e tal. Então, realmente bem complicado, mas tudo bem. Ele também fala sobre o avanço da proposta atual em trâmite no Senado, que corrige em 31% a tabela do imposto de renda para a pessoa física e isenta trabalhadores com renda de até 2,5 mil reais, né? Então você que ganha até 2.500 reais, você teria isenção então dessa tabela, e ele está com uma proposta de isenção ainda maior para trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, né? O imposto é roubo, vocês sabem que eu não apoio imposto, mas se você tem aumento de gastos, você tem que ter arrecadação, tá? Então, da onde que vai vir será essas reduções de impostos, né? Então, ponto para os dois, ponto tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, ambos estão falando em reduzir impostos. Bolsonaro fala em reduzir impostos de empresas nacionais e de importações, acho muito legal. E o Bolsonaro também fala de reduzir o imposto de renda, né? Que é bastante interessante, mas o Bolsonaro tem algo que me preocupa, porque ele quer taxar dividendos. Então, cuidado aí também com essa questão dos dividendos. Quando o Paulo Guedes abre a boca para falar sobre isso, me dá até um desânimo, né? Me dá até um desânimo. Por isso que tá difícil esse ano votar. Não tem nenhum candidato assim que se fala, poxa, esse eu botaria minha mão no fogo. Não tem. Não tem. Né? Tem o menos pior. Tem aquele episódio do South Park que você tem o sanduíche de merda e o babaca inútil. Então você tem que escolher entre o sanduíche de merda e o babaca inútil, né? É isso que a gente tem, mas não tem um que você fale, poxa, esse que eu queria que fosse aí o presidente do Brasil. Pelo menos eu não tenho isso com muita clareza, mas eu tenho o menos pior, que eu já vou falar qual é, tá? Vamos seguindo aqui, seus capitalistas. Falando sobre contas públicas, o que o Lula e o Bolsonaro falam então sobre as contas públicas do Brasil. Vamos lá. O Lula, ele fala sobre a revogação, isso aqui é muito importante, pessoal, isso aqui é muito importante. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso, tá? Então já deixa seu like e compartilha aí nos grupos do WhatsApp, porque olha só o que o Lula tá propondo e isso vai pegar muitas pessoas de surpresa. O Lula, ele tá propondo a revogação do teto de gastos e do atual regime fiscal. Isso aqui começa a ficar feio pro Lula, começa a ficar muito feio pro Lula, tá? Muito feio mesmo, porque isso aqui, gente, isso aqui é basicamente você estourar com a nossa moeda, tá? Se o Brasil começar a se endividar, se o Brasil começar a imprimir dinheiro, isso é péssimo pra nossa moeda. A gente vai perder poder de compra. Isso é péssimo, tá? Isso aqui é um sanduíche de merda. Isso é um bolo de merda que o Lula está propondo, beleza, pessoal? Então, muito cuidado com essa questão aqui de revogação do teto de gastos. Porque eles falam que é pra te ajudar, que é pra você ter uma vida melhor, que é pra gastar pro povo brasileiro. Só que quem paga esses auxílios, quem paga esses benefícios é o próprio povo. É a classe média que está empobrecendo. É o trabalhador que acorda cedo e rala e monta um negócio e faz acontecer e investe. É esse cara que está pagando a conta desses gastos dessa farra estatal. Então, quando o Lula propõe em acabar com o teto de gastos, é um perigo. Porque político adora torrar o seu suado dinheiro. Político adora torrar o seu suado dinheiro. Mas cortado deles, ó, jamais, jamais. Então, ponto negativo para o Lula nessa questão aí da revogação do teto de gastos e do atual regime fiscal. Provavelmente eles vão gastar mais e querem acabar justamente com esse controle, né, com esse limite, e vão estourar com as contas do Brasil. No primeiro momento, o governo Lula pode dar um super boom, porque eles vão dar crédito para todo mundo, vão imprimir dinheiro, mas num segundo momento vem uma crise. Quem está no nosso treinamento, Clube dos Capitalistas 2.0, entende, né, justamente essa ação e reação, porque é uma questão de base econômica. Inclusive, você que quer se proteger das cagadas que políticos vão fazer e não ser vítima, se torna aluno do Clube dos Capitalistas 2.0, é o meu treinamento. 50% de desconto com o cupom CRASH, tá? Cupom CRASH, link tá aqui na descrição para você aprender a investir e montar uma carteira onde você domina os ciclos econômicos e ganha com as altas e baixas do mercado. É muito legal, conheça o clube, tá? O link aqui na descrição. Vamos continuando aqui. O que o Bolsonaro fala sobre essa questão de contas públicas? Ele fala sobre a consolidação do ajuste fiscal no médio e longo prazo, que reduza a relação entre a dívida pública e o PIB. Então, ponto positivo para o Bolsonaro, para essa proposta aí do governo Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem, segundo essa proposta, reduzir então a dívida do Brasil, certo? Para isso, teoricamente, você teria que gastar menos, para isso você tem que sair das costas do povo.
Então parece interessante sim essa proposta, pelo menos vendo aqui no papel. Temos que ver como é que vai ser feito isso, né? Os debates na TV poderiam servir para justamente aprofundar esses planos aqui de governo, como é que seriam feitos, mas infelizmente os debates estão super rasos, é um atacando o outro, o Brasil está muito polarizado e você tem que cuidar para você não ser massa de manobra, né, de político, porque dividir a população é uma forma de conquistar, beleza? E agora não é hora de a gente se dividir, agora é hora de você focar no seu desenvolvimento, agora é de você entender o que está acontecendo e se blindar financeiramente, tá? É hora de você se blindar. Porque se o negócio não ficar feio no Brasil, a gente tem um problema macroeconômico. Então o Brasil tem sérios desafios a enfrentar aí a partir de 2023, tá? Muito bem. Empresas estatais. Essa aqui tá fácil, né? O Lula, ele fala sobre a recomposição de estatais. Recomposição de estatais, diz o Lula. Oposição à privatização da Eletrobras e processo de desestatização dos Correios. Então o Lula ele vai defender mais estatais, ele vai defender então a recomposição das estatais e ele está falando aqui em ir contra as privatizações. Isso é péssimo, né? Porque o Estado é um péssimo gestor. Então a gente deveria abrir o mercado, nós deveríamos incentivar sim a iniciativa privada. Claro que não vendendo para uma única empresa e formando ali um monopólio, né? Mas fazendo uma privatização onde você conseguisse abrir o mercado e que você tivesse também várias concorrentes ali para você fazer o negócio funcionar bonitinho. Então o Lula aqui, ponto negativo para o Lula, porque ele é contra a privatização, ele é a favor do Estado maior. O Estado gere mal as empresas estatais no governo Lula davam prejuízo, quem lembra da Petrobras lá dando milhões e milhões de prejuízo, então isso é bem complicado, tá? A Petrobras quase quebrou, a refinaria de Passadina, um monte de cagada, né? Então fique esperto aí, o Lula quer justamente mais Estado nessa questão das estatais. E o Bolsonaro? O Bolsonaro fala em apoio à desestatização por meio de concessões de serviços públicos privados e de privatização de estatais. Ponto para o Bolsonaro nessa questão, porque ele está falando em justamente reduzir o Estado, reduzir esse colosso que pisa na sua cabeça todo dia, né? Então, aí ponto para o Bolsonaro para esse plano de governo de desestatização e também de iniciativas, né? Para colocar iniciativa privada para fazer obras, para ficar na linha de frente. Próxima questão. Benefícios sociais. Esse é polêmico, hein? Benefícios sociais, seus capitalistas. Vamos avançar então nessa questão dos planos de governo com relação aos benefícios sociais. O que o Lula fala nessa questão? O Lula fala em renovação e ampliação do programa Bolsa Família. É claro que é uma questão eleitoreira isso aqui, uma questão de compra de votos nítida, né? E como é que fica? Hoje tá R$600, o Lula fala que quer aumentar mais. Então, para onde que vai, né, seus capitalistas? Então hoje tá R$600 e o Lula falou que quer ampliar o Bolsa Família. E aí, será que vai gastar mais, né? E se gastar mais, da onde que vai vir o dinheiro? Então, não tem ponto pro Lula nessa questão de benefícios sociais, até porque eles usam esses benefícios sociais como forma de compra de voto. E o Bolsonaro? O Bolsonaro também não tem ponto positivo para o Bolsonaro nessa questão, na minha opinião. Porque o Bolsonaro quer continuar com o Auxílio Brasil de R$600, que é metade de um salário mínimo, né? Então desincentivando justamente as pessoas de trabalhar. E ele fala aqui que os beneficiários que forem registrados no mercado formal continuarão a receber o benefício com acréscimo de R$200. É menos pior, tá? É menos pior porque pelo menos ele incentiva com que as pessoas vão para o mercado de trabalho, mas isso aqui é uma questão totalmente eleitoreira, na minha opinião. Então não tem ponto para nenhum dos dois, até porque o Bolsonaro, eu poderia dar um ponto pro Bolsonaro aqui, porque pelo menos ele incentiva que o cara vá buscar emprego, mas o Bolsonaro ele quer, para pagar esse Auxílio Brasil, ele quer aumentar impostos. Então o Bolsonaro, para bancar benefícios sociais, já deixou claro que ele quer aumentar impostos sobre os dividendos, e eu sou totalmente contra aumento de impostos. E por eu ser contra aumento de impostos, eu não dou ponto para nenhum dos dois nesta questão, beleza? Afinal, quanto mais o Estado gasta, mais ele rouba do seu bolso, beleza, seus capitalistas? Vamos seguindo aqui então, falando sobre investimentos. O que o Lula fala sobre os investimentos? Ele fala aqui sobre o aumento
da participação do setor público em menor grau e em menor grau do capital privado. Então o Lula fala que no governo dele ele vai aumentar a participação do setor público na questão dos investimentos e vai reduzir a iniciativa privada. Isso é péssimo. É mais gasto público, é mais dinheiro tendo que sair do seu bolso, é mais dinheiro sendo impresso, fazendo a inflação disparar. Num primeiro momento pode dar um boom, depois vem uma puta crise, a gente não quer isso, tá? A gente quer um crescimento sólido pro Brasil, não tem ponto pro Lula, porque ele quer botar o Estado inchado, pisar no seu pescoço. E o Bolsonaro? O Bolsonaro fala do aumento da aplicação de recursos privados e a atração de investimentos internacionais. Então, ponto pro Bolsonaro, porque ele fala aqui em justamente colocar o Estado de lado, reduzir os gastos estatais e colocar justamente a iniciativa privada para fazer obras, a iniciativa privada para fazer infraestrutura, a iniciativa privada tem que investir, é a iniciativa privada que gera empregos, que faz acontecer. Então nós precisamos fazer com que o mercado seja atrativo para que os investidores institucionais coloquem capital aqui, para que o investidor aqui no Brasil tenha a segurança de investir para longo prazo, porque é isso que vai fazer o Brasil crescer. Precisamos criar um cenário que seja benéfico para o empreendedor, para o investidor, para que você possa montar o seu negócio e prosperar aqui dentro. Se o cenário aqui é de te explorar, é de te pisar, é processo trabalhista, um monte de coisa te ferrando, você não vai conseguir ter esse crescimento, né? Então, ponto positivo para o Bolsonaro. Financiamento. O que o Lula fala sobre a questão do financiamento? O Lula fala sobre a ampliação do programa de financiamento de acesso à moradia. Então, crédito para moradia, né? O Minha Casa Minha Vida, agora é o Casa Verde e Amarela, né? Então ele fala de ampliação, ele fala de fortalecimento dos bancos públicos e fala de renegociação de dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas, tá? O Lula já deixou muito claro que ele vai basicamente endividar todo mundo. O Lula, ele endivida todo mundo, num primeiro momento dá um super boom, o Brasil parece que vai virar o país do futuro e depois as pessoas têm que pagar essa dívida, né? Então o Lula vai dar crédito para todo mundo, num primeiro momento vai ser positivo, se o Lula ganhar eu vou me beneficiar disso, certo? Porque quem vence nessa história não é o Lula e o Bolsonaro, é quem se adapta. Então, eu vou me adaptar. Se o Lula ou o Bolsonaro ganhar, eu tô tranquilo. Porque eu vou investir em antifrágil, tudo que eu ensino lá no Clube dos Capitalistas eu vou aplicar, eu vou investir em antifrágil, eu vou gerenciar o meu capital para me blindar. Se o Lula ganhar, eu vou gerenciar o meu capital para me blindar e vou me dar bem. Porque quem se dá bem no mundo é quem se adapta. O vencedor, o alfa, é quem se adapta. E o perdedor é quem fica ali reclamando e bibibi. Então não reclame. Se adapte. Se o Lula ganhar, você tem que ter o conhecimento para saber como é que você vai blindar seu patrimônio. Assim como se o Bolsonaro ganhar, você tem que saber como é que você vai se posicionar para blindar o seu patrimônio e conseguir proteger e multiplicar o seu capital, tá? Principalmente, não só falando de Brasil, mas também pelo cenário macroeconômico, que está bastante deteriorado, como a gente comenta aqui no canal, e a gente pode pegar um tsunami atingindo o Brasil, vindo dos Estados Unidos, Europa e Ásia, tá? Então, o Lula vai dar um boom num primeiro momento, né, voltando aqui para a questão dos planos de governo, e depois vem uma grande crise. Num primeiro momento se consegue se beneficiar disso, mas depois a conta chega, e geralmente é uma conta bem cara, como a conta que chegou ali no final do governo Dilma, né, que levou o Brasil para uma grande e profunda recessão. Vamos finalizando aqui, seus capitalistas, para falar da questão do financiamento por parte do governo Bolsonaro. Ele fala sobre o fortalecimento e ampliação dos mecanismos de financiamento com incentivos à competitividade de entrada de novos players. O Bolsonaro fala também sobre a questão de financiamento no plano de governo deles, de menor participação de bancos públicos, interessante, com direcionamento e priorização da atuação dos bancos de desenvolvimento para projetos e atividades não atendidas de forma adequada pelo mercado. Então, os bancos públicos ficam para atividades não tão atendidas pelo mercado e os bancos privados, então, iriam fornecer justamente essa cobertura, né? Tirando justamente os bancos públicos. Eu acho legal, tá? Embora os bancos públicos eles tenham uma utilidade, né? Mas muitas vezes, quando nós, pequenos empreendedores, precisamos do dinheiro do BNDES, por exemplo, a gente não consegue uma linha de crédito, né? Porque o BNDES acaba financiando os amigos do rei. Então, no papel é muito lindo essa questão de um Estado maior, de bancos públicos e tudo mais que o Lula fala, mas na prática a gente sabe que isso só beneficia os amigos do rei, como a gente já viu aí no passado, né? Os escândalos de corrupção do governo do PT. Por isso, ponto pro Bolsonaro, porque eu acho que quanto menos Estado, menos corrupção nós teremos, beleza? E a questão da liberdade? O Lula,
ele falou, pessoal, uma coisa bem interessante sobre, olha só, descaradamente, sobretudo depois da internet, essa tal de fake news, ela é um liberou geral pro cara que não presta, pro mentiroso. Você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Essa entrevista do Lula no Flow. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca. E aí, pessoal, aqui eles vão falar um monte, mas o Lula ele fala de regular a mídia, né? Não tem critério. Então aqui eles meia hora de vídeo, né? Tem esse corte aqui, parece que é gigante. Mas aqui eles vão falar justamente, o Lula ele vai falar da questão de que precisa educar quem faz fake news, né? Então o Lula ele vem com essa ideia de acabar meio com a liberdade das pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então o Lula não ganha ponto nessa questão, porque o Lula quer regular a internet, o Lula quer regular a mídia. Então isso me deixa bastante preocupado, não temos clareza de como isso vai funcionar. Então o Lula não tem ponto nessa questão. O Lula também iria fechar todo mundo na pandemia, não concordo com isso. O Bolsonaro tem ponto nessa questão de liberdade, porque ele foi contra os fechamentos na pandemia. Isso pra mim tem grande valor. O Bolsonaro também tem ponto nessa questão da liberdade, porque ele é contra essa questão aí de você calar a boca das pessoas. A mídia mesmo batendo nele, ele não censura ninguém, né? Então, eu acredito que nessa questão de liberdade a gente tá melhor com o Bolsonaro, né? Claro, entendendo que a gente tem que escolher entre o menos pior, né? Não tem nenhum candidato que eu goste desses dois aí, mas é o menos pior. E na minha opinião, o menos pior, como a gente viu na pontuação, priorizando a liberdade, priorizando ali a questão de reduzir o Estado para te sufocar menos, na minha opinião, o menos pior é o Bolsonaro. Por isso que eu votaria no Bolsonaro nessa questão, beleza? Também temos problemas ali no governo Bolsonaro, tem questão de corrupção, tem algumas questões mal esclarecidas ainda, mas também tem no governo Lula. Então, analisando o plano de governo, assim, o menos pior ainda é o Bolsonaro. Mas em quem eu votaria se tivesse a opção lá na urna seria em mim mesmo, seria em eu ser o meu próprio presidente, né? Que é o que a gente fala aqui no canal. Você precisa buscar ser o seu próprio presidente, você precisa buscar fazer mais dinheiro e investir melhor, blindar o seu patrimônio. E como é que você faz isso? Você faz isso investindo antifrágil. Você faz isso investindo de acordo com o ciclo, para ganhar com a alta e também quando o mercado cai. Analisando os ciclos econômicos, sabendo ler os indicadores, né? Para você tomar melhores decisões e tomando poucas decisões, apertando menos o botão. Então, se você quer aprofundar essa questão de como investir melhor e proteger também o seu capital, saber como alocar os seus ativos, saber quais ações comprar, que momento vender, Clube dos Capitalistas 2.0 é o meu treinamento, o link está aqui na descrição para você que quer buscar o conhecimento e investir em você mesmo. O investimento é sempre o melhor negócio e eu sendo meu próprio presidente, né, eu investiria em mim mesmo porque as crises, elas são coletivas e a prosperidade individual. O Brasil, a macroeconomia, né, o macro sempre vai estar em crise. As pessoas, as massas, sempre estão em crise. Sempre estão reclamando, enchendo o saco. Já percebeu? Porque elas não fazem porra nenhuma para mudar a vida delas. Elas não levantam a bunda da cadeira para melhorar a realidade delas. O Brasil só vai melhorar se cada indivíduo levantar a porra da bunda da cadeira e fazer algo por ele mesmo, para melhorar a realidade dele. Seja fazendo mais dinheiro, seja investindo melhor. Amanhã eu quero fazer um vídeo falando então sobre isso, falando sobre a minha visão meio pessimista sobre o macro, né, sobre a sociedade. Eu acredito que a sociedade arruma o abismo, né? Não acredito que nenhum dos dois políticos vai salvar a nossa vida, nem o Messias e nem o pai Lula, eles vão melhorar a minha vida. Quem vai melhorar a minha vida sou eu. Eu levantando cedo como faço, tendo vários múltiplos negócios, tendo que me virar nos 30 para trabalhar e atender todo mundo, e vender e fazer acontecer. É isso que vai melhorar a minha vida. Eu fazendo mais dinheiro, investindo melhor, investindo antifrágil, aproveitando as grandes oportunidades que os ciclos econômicos nos dão de ganhar com as baixas dessas grandes crises e também ganhar com as altas, né? Essa que é a grande jogada. Então, pessoal, a minha visão é essa. Se eu fosse votar, o meu principal candidato seria em mim mesmo. E você deveria ser em você mesmo, né? Investir na sua vida. Porque as crises são coletivas, mas a prosperidade, ela é individual. E quem tá com compromisso consigo mesmo de melhorar a própria vida, de melhorar a própria realidade da família, quem tá compromissado com isso, não fica se tacando pau e se matando na rua por causa de política. Essa pessoa tá trabalhando, tá fazendo mais dinheiro e tá investindo, tá estudando, tá se aprofundando. Beleza? Todos os links estão aí na descrição. Para quem quiser avançar, então, tá convidado a entrar no meu treinamento. E votem com consciência, estudem aí. E boa sorte para todo mundo. Mas fica o aviso.
independente de quem ganhar, cuidado também com a macroeconomia e blinde seu patrimônio, tá? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.